Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar dos sais, que é o grupo de substâncias químicas mais complexo da química inorgânica. Os sais são substâncias iônicas ou mistas, ou seja, são dotados de metais e ametais, compostos apenas de ligação iônica ou então de ligação iônica junto com ligação covalente. Nesse caso aqui, a ligação covalente vai ocorrer entre os ametais da substância. Os sais são formados na natureza a partir de uma reação entre ácido e base, também conhecida como reação de neutralização. E essa reação de ácido-base, ela é relativamente simples. O hidrogênio do ácido vai sempre se combinar com o OH da base, formando a molécula de água. E por sua vez, o metal da base vai se juntar com o ametal do ácido, formando o sal. Nesse caso aqui, o cloreto de cálcio. Então, uma vez que os sais são gerados a partir da combinação de ácido com base, para entender os sais, a estrutura e a nomenclatura dos sais, a gente tem que entender anteriormente como funcionam os ácidos e as bases. Bom, e quando a gente pega a fórmula de um sal, ele não tem cara de nada, ou seja, ele não tem um átomo típico na sua composição. Lembra que os ácidos têm sempre o hidrogênio à esquerda da fórmula, já a base é um OH à direita da fórmula. Então se você olhar nessa fórmula aqui do cloreto de cálcio, a composição é CaCl. Agora veja essas outras fórmulas químicas aqui, tudo átomo diferente, ou seja, não existe um padrão. Mas o padrão existente por trás dos sais é sempre a combinação de metal com ametal. Os metais vão ficar sempre à esquerda da fórmula, enquanto que os ametais à direita. E esses metais então vão ter sempre origem na base, enquanto que os ametais vão ter origem nos ácidos. E na sistemática dos sais, eles são divididos em três grupos: sais neutros, sais ácidos e sais básicos. Os sais neutros, que são os mais fáceis, são aqueles que não têm hidrogênio ou OH dentro da fórmula, como esses casos aqui. E nesses casos aqui, a gente divide os sais em dois grupos de acordo com o metal. Se o metal é do grupo A, ou seja, a família 1A, 2A e 3A, ou se ele então é um tipo de metal de transição. Nesse caso, quando o metal é do grupo A, é mais fácil a nomenclatura. E a nomenclatura é sempre do fim para o começo da fórmula. A gente vai sempre começar com os ametais, que vão ser o ânion da fórmula. E como eu falei anteriormente, para a nomenclatura dos sais, a gente tem que dominar a nomenclatura dos ácidos e também dos seus respectivos ânions. Aí nesse caso aqui, esse daqui não é o átomo Cl, na realidade ele é o ânion Cl-, cujo nome é cloreto. Então o nome da fórmula vai ser o quê? Cloreto de sódio, tá? Nesse caso aqui de baixo, o Br é na realidade o ânion Br-, cujo nome é brometo, brometo de cálcio. Esse daqui, o SO4, é o ânion SO4 2-, que vem do ácido sulfúrico, né? Então ele se chama sulfato, sulfato de potássio. O SO3-, na realidade é o ânion SO3 2-, né, de carga elétrica 2-, assim como o SO4. Esse aqui vem do ácido sulfuroso, cujo nome é sulfito, sulfito de cálcio. E já o S, que é o ânion sulfeto, o S2-, sulfeto de cálcio. Então esse é o padrão de nomenclatura para os sais, começando sempre dos ânions e finalizando nos metais da fórmula. Então uma dica que eu dou para vocês memorizarem o nome dos sais é fazer esse roteirinho aqui, ó. Começando com o nome do sal, por exemplo, brometo de potássio. O ânion brometo vem de qual ácido mesmo? O ácido bromídrico, certo? O ácido bromídrico libera os ânions H+, e Br-. Esse daqui é o brometo. Então o brometo ele vai se juntar com o potássio. O potássio é um metal da família 1A. E lembrando da regra do octeto, tabela periódica, os metais da família 1A perdem sempre um elétron da camada de valência, ficando com carga positiva +1. Então, íon potássio juntando com o íon brometo vai dar o KBr, que é o sal brometo de potássio. Aí aqui na sequência, nitrito de sódio, o ânion nitrito é o ânion NO2-, que vem do ácido nitroso. O ácido nitroso, né, por sua vez, então, ele decompõe no íon H+, e NO2-. Aí a gente junta então o nitrito com o íon sódio. O sódio, assim como o potássio, é da família 1A, carga elétrica +1. Juntando os dois, né, fazendo a regrinha do escorregador, a fórmula vai ficar NaNO2, nitrato de sódio. Clorito de sódio, o clorito vem do ácido cloroso, que é o HClO2. Esse aqui, por sua vez, então, se decompondo, vai virar o íon H+, e ClO2-. Juntando o ClO2-, que é o clorito, com o sódio, vai virar o NaClO2, cujo nome é clorito de sódio. E por fim aqui o iodato de potássio. Iodato é um íon IO3-, que vem do ácido iódico. Juntando com o íon potássio vai ficar o KiO3, iodato de potássio.
Então a ideia é vocês fazerem esse roteirinho aqui e depois que vocês montarem a fórmula do sal, fazer o vice-versa. A partir da fórmula, vocês montarem o nome do sal, né? Br é o ânion Br-, brometo de potássio. Aqui NO2-, né? Nitrito de sódio. Aqui é o ClO2-, cloreto de sódio. E aqui, por fim, o IO3 é o ânion IO3-, iodato de potássio. Aí agora o que aumenta a complexidade é quando nós temos nos sais os metais de transição, como ferro, ouro, chumbo. E aqui, por exemplo, se a gente juntar o ferro com o íon sulfato, pode existir duas fórmulas químicas distintas, que é o FeSO4 e Fe2SO4,3. O que acontece aqui é que a carga elétrica desses ferros são diferentes, né? Começando com esse aqui de baixo, a carga elétrica desse ferro é mais 3. É só fazer aquela regra do escorregador de maneira invertida, né? Subindo, então, o número 3 para o expoente do ferro. Então a carga elétrica dele é mais 3, o nome da fórmula vai ser o quê? Sulfato de ferro 3. Lembra que quando é metal de transição, obrigatoriamente a gente tem que colocar a carga elétrica dele. Nesse daqui de cima, a carga elétrica desse ferro é mais 2. Bom, mas não tem nenhum parênteses aqui, nada que indique que a carga elétrica dele é mais 2. Acontece que o ânion SO4 ele é SO4 2-. Então, para fechar dessa forma aqui, o ferro tem que ser 2+, combinar com o ânion 2-. Então, o nome desse sal vai ser sulfato de ferro 2. Além dessa denominação com a carga elétrica do metal de transição, a gente pode usar aquela terminação ico-ioso, né? O ico vai valer para a carga elétrica maior, enquanto que o oso para a carga elétrica menor daquele metal de transição. No caso do ferro, como ele tem carga elétrica mais 2 mais 3, a mais 3 vai ser a terminação ico, então sulfato férrico. E aqui no caso de cima, sulfato ferroso. Então, estendendo exemplos para outros sais, como brometo de ferro 2 ou brometo ferroso, o ânion brometo é o Br-, né, que vem do ácido bromídrico. Ele combinando com o ferro de carga elétrica mais 2, vai ficar quem? Fazendo a regra do escorregador, FeBr2. Já no cloreto férrico ou cloreto de ferro 3, o que vai acontecer? O ânion cloreto é o Cl-, combinado com o ferro de carga 3+, regra do escorregador, FeCl3. Sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. O sulfato é o ânion SO4 2-, que vem do ácido sulfúrico. Combinando com o ferro de carga 2+, né, faz a regrinha do escorregador e depois a gente simplifica porque eles são iguais, vai ficar FeSO4, como tinha mencionado anteriormente, né? Sulfato de ferro 3, o sulfato é SO4 2-, juntando com o Fe3+, regrinha escorregador, Fe2SO4,3. Mais dois exemplos aqui do metal de transição ouro. O ouro tem a carga mais 3 ou carga mais 1, né? Juntando então com o ânion sulfato, nós temos o sulfato de ouro 3 ou então o sulfato áurico. O sulfato é SO4 2-, o ouro de carga mais 3, fazendo a regra de escorregador, AU2 SO4 3. Nesse caso aqui, o ouro tendo a carga elétrica mais 1, fazendo a regra de escorregador com o ânion sulfato, né, o SO4 2-, vai ficar AU2 SO4. Então a melhor forma de a gente estudar isso daqui, né, memorizar, é pegar um determinado ânion e fazer a combinação dele com diversos outros átomos, né, seja metal de transição ou então metal do grupo A. E para a gente encerrar então o nosso vídeo com o último slide, além dos sais neutros, existem os sais ácidos ou básicos. Esses sais ácidos ou básicos são aqueles que possuem respectivamente H ou OH dentro da fórmula. Eles são gerados a partir de uma reação de neutralização também, chamada também de neutralização parcial. Bom, a regra da nomenclatura é a mesma, idêntica de tudo que a gente viu até aqui. O que a gente vai ter que acrescentar é quando for um sal ácido, a gente coloca o termo ácido dentro do nome. Assim, quando for um sal básico, a gente coloca a palavra básico dentro do nome. Os principais exemplos são esses que eu vou passar para vocês. Então dá uma olhada primeiro nesses dois sais, Na2CO3 e NaHCO3. Ambos têm a mesma estrutura, só que esse tem um hidrogênio dentro da fórmula e esse daqui não tem. Quando a gente vai dar o nome, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o ânion do sal. O CO3 vem do ácido carbônico, cujo ânion é CO3 2- carbonato. Então o nome dessa substância aqui é carbonato de sódio. O NaHCO3 ele tem a mesma origem do ácido carbônico. Acontece que nesse caso aqui, em vez de todos os hidrogênios serem destacados do CO3, como aconteceu nesse caso aqui à esquerda, um vai permanecer no ânion. Então vai ficar o quê? HCO3, cuja carga elétrica vai ser -1. Por quê? Somente um único hidrogênio foi destacado desse conjuntinho. Então esse ânion aqui, ele vai se chamar carbonato ácido ou bicarbonato.
Então o nome dessa fórmula vai ser carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio. Nesse exemplo aqui de baixo, que é bem semelhante, Na2SO4 e NaHSO4. Aqui saíram todos os hidrogênios. Nesse caso aqui à direita, um hidrogênio permaneceu conectado ao ânion. Então o ânion SO4 2- é o ânion sulfato, né, sulfato de sódio. Nesse caso aqui que permaneceu um hidrogênio, ele é o ânion HSO4- de carga -1, cujo nome é sulfato ácido ou bisulfato. Então essa fórmula aqui se chama sulfato ácido de sódio ou bisulfato de sódio. E para a gente encerrar aqui dois exemplos de sais básicos, ou seja, aqueles sais que possuem OH dentro da fórmula, a nomenclatura é mais fácil. A gente pega o ânion, que é o cloreto, certo? Cl-, vai ficar o quê? Cloreto com 2 hidroxilas dentro do sal. Cada hidroxila a gente vai dar o nome de básico. Então temos 2 hidroxilas, vai ficar cloreto de básico de alumínio. Nesse caso aqui à direita, brometo tribásico de chumbo. Chumbo 4 no caso, né? Porque é um metal de transição, a gente tem que colocar a carga elétrica. Ou então, brometo tribásico plúmbico, substituindo então a carga elétrica 4 pela terminação ico. É isso aí, pessoal. Falou!